Deuteronômio, capítulo 31, nós leremos o versículo de número 23. Hoje nós estamos em culto e assembleia ao mesmo tempo e desejamos que Deus fale poderosamente ao nosso coração e abençoe a nossa vida. Assim diz a palavra do Senhor. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Todos comigo, o mesmo versículo, leamos. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Pai, fala poderosamente ao nosso coração. Pai, glorifica o nome de Jesus. Pai, abençoa a igreja, alimenta a igreja, anima a igreja e dá-nos graça, Deus, ó Pai, para vivermos, ó Deus, nestes últimos dos últimos dias tão desafiadores, mas que o Senhor continua a nos dar a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Fala conosco, Pai. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos de alegria. E que a presença do Senhor continue a ser percebida aqui até o final deste culto e desta assembleia. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, não é nenhuma novidade para qualquer cristão que nós vivemos dias muito difíceis. O Senhor Jesus nos assegurou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ele também que nos assegurou que nos últimos dias aconteceriam muitas coisas que estão acontecendo hoje. Inclusive ouviríamos de guerras e rumores de guerras. E cada dia a vinda do Senhor está mais próxima. Quando você observa olhando para a nossa sociedade, você percebe que valores que eram importantes no passado, porque a sociedade tinha uma influência do cristianismo, agora não valem nada. Nós vivemos dias muito difíceis. Como nós vamos cumprir a missão em dias tão difíceis como esses? Nós aqui encontramos neste texto um irmão que também vivia um grande desafio. Josué, filho de Num. Moisés aqui está pregando seus últimos sermões nas campinas de Moabe. E Deus disse a Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. Ele foi usado para libertar o povo e para pastorear o povo durante 40 anos no deserto. Mas por causa de um incidente, ele agora não vai entrar na terra prometida. E Deus então nomeia a Josué. Veja bem o que diz o versículo 14 do nosso texto. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. O Senhor disse a Moisés que agora o tempo dele acabou. Nenhuma liderança dura para sempre, amados irmãos. E sábios serão os líderes se eles se preparam para entender que um dia o seu tempo de liderança vai acabar. Líderes passam, líderes morrem, mas a igreja de Cristo Jesus continua viva e tem que cumprir a sua missão. E por isso Deus diz a Moisés que ele vai morrer, mas agora ele tem que preparar o seu sucessor. E ele então vai junto com Josué à tenda da congregação. E naquele lugar o Senhor aparece a eles e fala com ambos. O Senhor mostra a Moisés o que vai acontecer com o povo de Israel quando eles entrarem na terra prometida.
E ele termina esse trecho dando instruções claras a Josué, dizendo a ele que ele tinha uma missão de parte de Deus para cumprir. Eu e você temos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu e você temos a missão de sermos sacerdotes de Cristo Jesus. Eu e você temos a missão de sermos testemunhas vivas neste mundo, contando ao mundo inteiro do grande amor de Deus e testificando tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida. É sua missão, é nossa missão, é a missão da igreja. E aqui então, nesse versículo 23, o Senhor motiva a Josué, mas também motiva a mim e a você. Ele nos apresenta aqui então algumas motivações para a missão. Quais são as nossas motivações para a missão? Em primeiro lugar, o texto nos diz que a primeira motivação para a missão é o mandato do Senhor. A primeira motivação para que cumpramos a missão é o mandato do Senhor. Versículo 23 diz assim no início: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: ser forte e corajoso. A primeira motivação que eu tenho para cumprir a missão é porque Deus me mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Há muitas motivações maravilhosas. O amor às almas é uma motivação muito importante, porque nós não queremos que as almas caminhem para o inferno. A transformação da sociedade também é uma motivação muito importante. Mas a nossa primeira motivação para cumprir a missão que Deus nos confiou é que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou aqui a Josué ser forte e corajoso. Eu e você temos que ser fortes e corajosos para cumprir a missão que Deus nos confiou, simplesmente porque Ele nos manda. Ele nos amou e deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. E se Ele nos manda fazê-lo, então com alegria nós devemos obedecê-lo. Mas não foi aqui só que Deus falou isso. Moisés morreu, é verdade, e parece que Josué ficou um pouco temeroso, porque ele tinha agora que conduzir mais de 3 milhões de pessoas na conquista de uma terra através de muitas guerras. E lá no capítulo 1 de Josué, no versículo 9, o Senhor repete para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós como igreja, amados irmãos, temos que ser fortes e corajosos para vivermos uma vida piedosa, para testificarmos do Evangelho, para sermos uma bênção, para dizermos ao mundo inteiro que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um outro versículo que eu gosto muito, e lá em casa nós sempre líamos no dia 7 de abril, no aniversário do Davi. Agora ele já cresceu, mas eu ainda repito para ele de vez em quando, mas todo ano eu li esse versículo para ele. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2. Quando Davi está morrendo, e então entrega nas mãos de Salomão o reinado de Israel por mandato e eleição do Senhor. E Davi disse assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Eu sempre disse isso ao meu filho. Coragem, pois, e seja homem. O Senhor nos manda ser corajosos. E temos postura de servos de Deus. Homens sendo varonis, como a Bíblia ensina. Mulheres sendo meigas e doces, mas também firmes no cumprimento da palavra, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Coragem, pois. O Senhor nos manda ser corajosos. E um trecho das Escrituras que eu amo muito, conta que lá em Jerusalém, em Atos capítulo 4, a igreja estava sendo muito perseguida. E os apóstolos foram presos, Pedro e João. E quando eles foram soltos, eles se juntaram com a igreja para orar. E eles reconheceram a soberania de Deus na perseguição que sofriam, na morte de Jesus e o cumprimento da palavra de Deus. Mas mesmo sendo proibidos de pregar o Evangelho e vivendo um momento muito difícil, eles não dizem assim: Deus,
tira o nosso sofrimento, Deus. Deus, para com essa perseguição, Deus. Eles não eram crentes Nutella, meus irmãos. Eles oram assim: Senhor, tudo que está acontecendo é tua soberania. Agora, Senhor, olha para as ameaças desse povo aí, ó. O Senhor está vendo que eles estão nos perseguindo, o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer com eles. Nós queremos intrepidez para pregar a tua palavra. Dá-nos coragem, Deus, dá-nos coragem, dá-nos força para cumprir a missão e pregar a tua palavra. E a Bíblia diz que quando eles oraram, irmãos, a casa tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram com coragem, pregando a palavra de Deus. Se nós queremos cumprir a missão, nós temos que obedecer o mandato do Senhor. E como igreja nós devemos orar para termos coragem. Que nós não sejamos um povo medroso. Diga aí para o seu irmão: deixe de ser medroso. Fala para ele, vamos lá? Deixe de ser medroso. Fala para ele: coragem. Cumpra a missão. Pregue o Evangelho. Que Deus faça de nós homens e mulheres corajosos no cumprimento da missão, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Uau, pastor, só isso aqui já é um choque de 220, pá, para a gente sair daqui cumprindo a missão. Mas que outro tipo de motivação Deus tem para nós, para que cumpramos a missão? Uma outra motivação que temos para o cumprimento da missão, além do mandato do Senhor, é a promessa do Senhor. Segunda motivação para o cumprimento da missão é a promessa do Senhor. Vou perguntar, você vai responder. Igreja Unida, qual é a segunda motivação para o cumprimento da missão? Mais ou menos, né? Na próxima vocês falam mais forte. Versículo 23. Você vai ler comigo até o verbo prometi. Vamos lá. Todos juntos. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Segunda motivação para a missão é a promessa do Senhor. Deus é o Deus fiel, é o Deus que cumpre a sua palavra. O Senhor prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó que ia dar aquela terra para o povo dele. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele sempre cumpre a sua palavra. E ele resolveu usar Josué para cumprir a missão de ser o grande general que vai conduzir aquele povo, quando o povo desapossar aquelas nações que se revoltaram contra Deus e que se levantaram contra ele. Josué vai viver anos de guerra. E ele então, para não ter medo, para ser motivado, para continuar animado, ele tem que confiar na promessa de Deus a ele. E o Senhor promete a ele o seguinte: você introduzirá os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Josué pode ter tranquilidade e firmeza para cumprir a missão, porque ele não depende de palavra de homem, ele depende da palavra de Deus. E o Senhor prometeu que vai fortalecê-lo, vai abençoá-lo, e ele vai conseguir cumprir a sua missão para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu fico maravilhado, amados irmãos, porque nós não precisamos nos desanimar na obra de Deus. Nós vivemos dias muito, muito difíceis, mas o Senhor não nos abandonou. E Ele promete que há de abençoar o fruto do trabalho das nossas mãos, para a honra e para a glória do seu santo nome. Eu gosto muito de 1 Coríntios 15, 57 e 58. Depois de meditar na ressurreição, Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seja firme, inabalável, trabalhe com abundância na obra do Senhor, porque na obra do Senhor o seu trabalho não será vão, não será perdido. Deus promete abençoar a obra das minhas mãos e a obra das tuas mãos,
quando você o obedece e faz o que faz para a glória dele. Portanto, além de ter coragem, confie na promessa do Senhor. Ele costuma cumprir as suas promessas. Ele prometeu que esse povo ia entrar na terra prometida. E quando você lê lá no capítulo 23 de Josué, o texto diz assim, que nem uma só das promessas do Senhor falhou. Exatamente tudo se cumpriu. Meus queridos, Deus prometeu que Jesus ia nascer em Belém, e ele nasceu lá. Deus prometeu que ele ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho, ele entrou. Deus prometeu que ele morreria na cruz e pagaria os nossos pecados, e ele morreu. Deus prometeu que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e ele ressuscitou. Todas as suas promessas ele cumpriu. Deus cumpre a sua palavra. Essa semana eu vi a frase de um pastor que disse que o filhinho dele perguntou para ele o seguinte: papai, o que me garante que a Bíblia é verdade? Se seu filhinho fizesse essa pergunta para você: papai, o que me garante que a Bíblia é a verdade? Porque eu posso confiar na palavra de Deus. Uma resposta clara é: porque tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra se cumpriu. Ele nunca falha. Ele é o Deus fiel. É por isso que um dos hinos que eu mais gosto diz: tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Levante-se para cumprir a missão, porque o Senhor prometeu que vai abençoar a obra das tuas mãos, porque nele o seu trabalho não é vão. Qual é a motivação para a missão? Em primeiro lugar, o mandato do Senhor. Em segundo lugar, a promessa do Senhor. Você está motivado para cumprir o chamado de Deus para a sua vida? Pastor, o que mais então pode nos motivar para cumprir o mandato do Senhor? Em primeiro lugar, para cumprirmos a missão do Senhor, em primeiro lugar nós temos o mandato do Senhor. Em segundo lugar, nós temos a promessa do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, nós temos a presença do Senhor. Terceira motivação para o cumprimento da missão: a presença do Senhor. A presença do Senhor. Vamos ler todo o versículo de número 23? Todos juntos, vamos lá? Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. E o que ele diz no final? Mais uma vez, o que ele diz no final? E eu serei contigo. Olha o que Deus mandou falar com o seu povo no versículo 6 desse mesmo capítulo. Vamos ler todos juntos comigo, versículo 6 deste capítulo 31. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, não vos deixará, nem vos desamparará. E olha o que Moisés já tinha dito a Moisés antes de Deus falar, o que Moisés já tinha dito a Josué antes de Deus falar a mesma coisa. Versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Todos comigo, vamos lá? Versículo 7. Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, e tu o farás herdá-la. Versículo 8, todos juntos. O Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará,
nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Nós temos a presença do Senhor Jesus. E foi isso que ele disse quando nos mandou cumprir a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Ele diz lá em Mateus 28:20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a garantia de que vamos ser abençoados, porque o Senhor Jesus está presente no barco da nossa vida. Ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. E ele diz que nós não precisamos ter medo, porque ele nunca vai nos deixar. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz que nós não precisamos ser pessoas avarentas. E podemos nos regozijar com tudo aquilo que temos. E o versículo de Hebreus 13, 5 diz assim: porque ele tem dito, olha o que Jesus tem dito para você, no megafone: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem está ao seu lado não é meramente um presidente da república, nem um líder famoso de qualquer nação da terra. Quem promete estar com você todos os dias é o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso Senhor, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, aquele de quem Abraham Kuyper disse com tanta clareza que Jesus Cristo pode dizer acerca de tudo no universo, de qualquer centímetro no universo, ele pode dizer: é meu. Louvado seja Deus, irmão. O que nos anima é que nós temos a presença de Jesus. Homens vão nos frustrar, pessoas podem se confundir por motivações equivocadas, que não a glória de Deus e a expansão do reino do Senhor. Mas nós temos na nossa vida a presença de Jesus todos os dias. Isso deve nos encher de esperança, deve consolar o nosso coração, deve abençoar a nossa vida. Eu gosto muito do hino que diz: a presença de Jesus. Cante comigo, vamos lá? Enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Esse hino é muito bonito. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me nos seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. Cante tendo a certeza que Ele está aqui. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem cumprido a missão que o Senhor te confiou? Você tem vivido para a glória de Deus todos os dias da sua vida? No seu casamento, marido, você tem amado a sua mulher como Cristo amou a igreja? Mulher, você tem honrado o seu marido como a igreja tem que honrar o Senhor Jesus Cristo?
Pai, você tem criado os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, sendo testemunho de exemplo e de piedade. Filho, você tem obedecido o seu pai, porque isto é justo e é o primeiro mandamento com promessa, e você terá longa vida sobre a terra. Você tem, na sua vida, exercido seus dons e talentos para a glória de Deus. No seu trabalho você tem dado o melhor, porque você representa o Senhor Jesus naquela empresa ou no lugar que Ele te colocou. E no corpo de Cristo, você faz as coisas para você ou para a glória de Deus? Para quem você faz o que faz? Se você faz para você, sinto muito, esse não é o propósito pelo qual deve ser feito. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Nós temos, amados irmãos, uma missão como cristãos, uma missão em nossa casa, uma missão no nosso trabalho, uma missão na igreja. Nós temos a missão de ser testemunhas vivas de Jesus, sacerdotes no reino de Deus, a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem cumprido na sua vida tudo aquilo que o Senhor te confiou? Ele já morreu por você, ninguém tira você das mãos dele. Mas pastor, então o que me motiva para a missão? O mandato do Senhor, a promessa do Senhor, a presença do Senhor. Que você se levante daqui e pare de viver para você e comece a viver para a glória de Deus. E diga, Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu vou viver para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você saia daqui e seja uma bênção em todos os aspectos, em todos os relacionamentos, em todos os lugares da sua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Se tu uma bênção. Que Deus faça de nós homens e mulheres que cumprem a missão para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.